Vamos lá então continuar aqui no nosso último vídeo. Vamos falar um pouquinho dos particulares em colaboração com o poder público. Eu falei lá no início do primeiro vídeo que se considera agente público pessoas que transitoriamente, permanentemente, com ou sem remuneração, tá? Com ou sem vínculo com o Estado, ou seja, nós temos aqui um caso de particulares que vão colaborar com o poder público, que não terão vínculo com o Estado, tá certo? Sem vínculo empregatício com o Estado, com a administração pública. Entretanto, eles podem ser com ou sem remuneração. Só que, como que isso acontece, professor? Como que isso? Eu não consigo imaginar um particular, né, sendo um particular que não tem vínculo com o Estado, não tem remuneração, em alguns casos. Eu não consigo imaginar como que ele pode ser considerado um agente público. Agora, nós temos três formas, né, desse particular vir a colaborar com o Estado e ser enquadrado como um agente público. Começando por qual? Pela delegação do poder público. Ora, nós sabemos que a administração pública, muitas vezes, ela transfere a prestação de um serviço público, ela delega, né, para um particular, como nas concessões públicas. Vamos dizer, o transporte coletivo das maior parte das cidades do Brasil, é um serviço concedido ao privado. Ou seja, ali teremos empregados das concessionárias desse serviço público. E nesse caso eles são particulares em colaboração com o poder público e por isso eles, mediante delegação, lógico, da administração pública, e eles também vão estar sujeitos aí à responsabilização. Inclusive, a Constituição fala em responsabilidade objetiva das concessionárias, porque estão ali no papel do Estado, tranquilo? Além disso, cartorários, aqueles, né, que são os cartorários de registro, também são particulares em colaboração com o poder público, beleza? Além disso, tradutores, leiloeiros, intérpretes públicos e mais um detalhe, eles não vão exercer aí cargo ou emprego público, eles estão exercendo uma função pública, mas em seu próprio nome, tá certo? Mediante fiscalização do poder público. A remuneração que eles recebem não é paga pelos cofres públicos, mas pelos terceiros usuários dos serviços, ou seja, a concessionária de pedágio, a concessionária de transporte coletivo, ela recebe um valor, a tarifa, né, ou a passagem do busão, ela recebe aquele valor e com o dinheiro que a empresa arrecada, ela vai remunerar os seus empregados, tranquilo? Os cartorários, né, eles vão ser remunerados pelas próprias taxas de cartório. Além disso, os demais aqui citados, leiloeiros, a comissão dos leilões que ele realizou, ou seja, eles não vão ter vínculo com o Estado, eles não vão ter vínculo empregatício com o Estado, vão exercer uma função pública em seu próprio nome e a remuneração não vai ser paga pelos cofres públicos e sim pelos usuários que estão utilizando aquele serviço, tranquilo? Uma segunda hipótese é quando eu falo de requisição, nomeação ou designação. Professor, quando vai acontecer isso? Muito simples. Você já foi mesário nas eleições? Um mesário é um exemplo, claro, de quando eu estou requisitando a sua presença, né, ou designando você para exercer uma função pública. E lá não vai ter remuneração. No máximo um lanchinho aí no seu almoço, que eles dão para vocês, comer alguma coisa para não passar fome, não é verdade? Então o mesário é um exemplo claro disso aí. Mas não é só isso. Nós temos os jurados do tribunal de júri. Os jurados vão lá, são convocados para ser jurado, e eles vão lá exercer uma função pública, entretanto sem nenhum vínculo com o Estado e também sem remuneração. Além disso, a prestação desse serviço militar, também um outro exemplo de exercer função pública sem vínculo com o Estado. E alguns outros casos aqui, os comissários menores, que é o Conselho Tutelar, né? Mas nesse caso eles vão ser remunerados pelo cofre público, tá bom? Isso aqui é outra situação. Também tem aqui, ó, os jurados convocados por pressão militar, os integrantes de comissões, de comissões, grupos de trabalho. Por exemplo, os conselheiros municipais e conselhos públicos, né?
eles vão estar lá exercendo ali uma função pública de conselheiro municipal, entretanto não vão ter vínculo com a administração pública e não vão ter o quê? Não vão ter remuneração paga pelos cofres públicos, tranquilo? Então é mais um exemplo aí que nós temos de particulares que são requisitados, nomeados ou designados. E por fim, para finalizar, nós temos uma última categoria, que são os particulares em colaboração, que são chamados de gestores de negócio. E mais uma vez, voltamos para a nossa crise atual, devido à pandemia, porque eles são aqueles que espontaneamente assumem determinada função pública em momentos de emergência, como epidemia, incêndio e enchente. Ou seja, aquele particular, vamos dizer que eu sou muito bom, eu sou um médico particular e eu quero ajudar nesse momento de pandemia, eu quero atender as pessoas de forma voluntária, espontaneamente, ou seja, eu não vou ter vínculo com o Estado, eu não vou ter remuneração paga pelo Estado, eu sou lá como voluntário espontâneo, entretanto, eu vou estar exercendo uma função pública, auxiliando no combate, no tratamento dos doentes da Covid-19. Ou seja, eu sou um particular gestor de negócio, mas se eu vier cometer algum ato ilícito ali nesse momento que eu estou exercendo essa função pública, eu vou estar passível de quê? De responder criminalmente, né? E responder por improbidade administrativa, porque eu sou considerado um particular em colaboração com o poder público e nesse caso eu sou considerado para fins legais um agente público. Tranquilo? Muito fácil, né? Essa matéria foi muito fácil realmente, então nas próximas aulas começaremos os atos administrativos, matéria complexa, grande, mas tenho certeza que vai ser tirado de letra por vocês. Tranquilo? Então até a próxima aula. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais.